Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Informando 98.9, esse bate-papo com os colunistas da rádio mais gostosa da cidade. E hoje o papo é com o síndico 5 estrelas. Paulo Cesário, tudo bem mais uma vez? Tudo bem, Carol. Falamos um pouquinho aí daquela história lá de Hortolândia, onde a caixa d'água explodiu, entrou um monte de água para todo lado. Isso. E a gente já quer achar que a culpa é do síndico, né? E a gente veio falando que não necessariamente... Como eu falei para você, né? Não necessariamente é a culpa do síndico. Tem que ser analisado, tem a construtora, tem a empresa que fez a caixa d'água, tem tudo aí para ser analisado. E aí, dentro do... A gente até terminou o outro bloco falando disso, né? Que tem o fundo de reserva e tem também o seguro. Tem o seguro. Todo condomínio tem que ter o seguro. Todo condomínio tem que ter o fundo de reserva. Todo condomínio tem que ter o seguro. Todo condomínio tem que ter. Por quê? O seguro, ele é obrigado por lei. Isso está no Código Civil. O Código Civil diz que o síndico deve providenciar o seguro do condomínio. E para que é esse seguro? Esse seguro ele vai desde coisas menores, como, por exemplo, até um portão que pega num carro, até a destruição final do condomínio e ter que refazer o condomínio. Então, por isso que o seguro, eu falo que é uma coisa muito importante. Porque às vezes o síndico ele não dá a devida atenção no seguro. Ele vai lá, vê um mais barato, vê alguma coisa assim, pronto. Não, o síndico ele tem que avaliar, ver se aquele seguro que ele fez, principalmente contra incêndio ou destruição total do condomínio, se esse seguro vai conseguir suportar reconstruir aquilo lá. Porque é isso que vai precisar fazer, vai precisar reconstruir. O seguro busca reconstrução. Ele não vai te dar o dinheiro para você comprar um outro apartamento no mesmo valor que você estava ali. Ele trabalha em cima do valor da construção. Tá? Então, um pouquinho diferente. É claro, eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas assim, você está vendo, né? A gente faz um monte de coisa, mas mesmo assim a gente nunca sabe tudo, né? Sim. E aí o que acontece? O síndico talvez possa ir verificar, aumentar um pouquinho o valor dele. Mas o seguro do condomínio vai falar sobre a reconstrução. Então, o condomínio, a seguradora não vai pagar além disso. Ele vai pagar para reconstruir. Porque é isso que está assegurado. É do mínimo até isso aí. O seguro não é para você comprar um outro apartamento, dar dinheiro para o morador, né, para o dono daquela unidade. Não, o seguro é para reconstruir o condomínio. Tá? Então, o seguro ele pega tudo isso. Então, por exemplo, num caso desse, tá? Ok, deu problema na caixa d'água, digamos assim, que não foi responsabilidade do síndico, não teve problema de manutenção, foi alguma coisa aí da construtora, ou de quem construiu a caixa d'água, ou chuva muito forte, o vento, acabou acontecendo isso, tá? O síndico, ele precisa ter um dinheiro para ele ir lá e fazer o que for no mínimo necessário. Então, aí vem do fundo de reserva, então tem que ter cuidado, administrar bem o fundo de reserva para ter um valor interessante para esses tipos de situação. E uma coisa que eu gosto de falar pro síndico é assim, né? O fundo de reserva. Tá, hoje você tem um fundo de reserva. Tenho. Quanto que é? É lógico que isso vai depender de cada condomínio. Do tamanho, né? Mas, digamos assim, ele fala lá 50 mil. O que você faz com 50 mil hoje? Não faz nada. Nada. Né? Paulo, não, mas o nosso condomínio aqui é pouco e a gente não precisa, né, de um valor alto. Tá, mas você já fez um cálculo? Por exemplo, se der problema na sua caixa d'água, vazar água, e aí pegar no elevador, pegar em algum apartamento, se esse valor que você tem no fundo de reserva vai dar para fazer pelas principais coisas, voltar o elevador para funcionar, resolver o problema da caixa d'água. Porque é uma coisa emergencial. Você vai ter que resolver emergencial, exatamente. E aí, assim, depois você entra com o seguro. O seguro tem um processo, ele não paga assim do dia para a noite. Né? Então, aí você vai ter que ter um dinheiro para ir, pelo menos, já resolvendo algumas coisas. E uma coisa assim, né? A gente falando da questão do seguro, já lembra uma outra coisa. E os moradores sem água, Carol? Então. Como é que faz? Porque até resolver isso, né? Até essa questão ser resolvida. Então, como é que fica essa história, né? Você tá vendo como precisa? Porque assim, uma caixa d'água dessa daí é para alimentar todas as outras torres. No caso deles são, acho que 8 blocos, torres, eu não lembro certinho. Imagina quantos apartamentos ali, né? Quantas pessoas estão sem água? Como é que fica? Porque não vai ter água para nada. Não vai ter água para o banheiro, não vai ter água para nada. Para fazer comida, para nada. Então, assim, para tomar banho, para as necessidades, tudo.
Imagina como que fica. Então, por isso que tem que ter esse aporte para criar algum dispositivo o mais rápido possível para que possa, sei lá, colocar uma caixa d'água alugada, menor no lugar, para que pelo menos dê para resolver algumas coisas, né? Porque é uma emergência ali, né? Não tem o que fazer. Nossa, é uma emergência enorme. E sem contar que, por exemplo, alguns danos que pode ter tido ali, o condomínio já ir lá e ressarcir. Inclusive do próprio condomínio. Muro, né? Enfim. Pode ter dado problema, portão, o jardim ali, né? Jardins, as coisas mais estéticas dá para ficar para depois. Mas você tem muita coisa do funcionamento da segurança do condomínio, você não pode deixar para depois. Como é que faz? Não tem como. Né? Então, assim, e fora que, por exemplo, dando a outras pessoas, também quanto mais rápido você resolver, melhor. Para evitar cair, por exemplo, na justiça, pedir danos morais, né, e tudo isso. E fora que, por exemplo, o condomínio mesmo, ficar muito tempo sem fornecer água para os moradores, por mais que foi um problema muito sério, pode acabar acarretando depois os moradores outros entrar, né, contra danos morais. Sim. Tudo depende do tempo, né, lógico. Exatamente, se não houve uma dedicação ali do síndico, da administração para poder resolver, poxa, eu tô aqui sem água, né, e não tá fazendo nada... Não fez o trabalho que ele tinha que fazer no momento, demorou demais. Então, tudo isso é importante, né? Nessa ação emergencial ali mesmo, Exatamente. Né? E para isso, mesmo que a gente... Claro, ninguém esperava que a caixa d'água fosse explodir. Né? Mas assim, até para isso tem que ter um plano, né? Para essas questões. Não só o financeiro, eu digo, Sim. Né? Não sei se você vai lembrar de uma das nossas conversas, né? No programa à noite... Né, das dicas que eu dou, eu falo sobre os planos emergenciais. É lógico, você não vai imaginar uma caixa d'água rompendo, mas você vai imaginar... já se arruma antes disso acontecer, né? Você pode imaginar, por exemplo, que a caixa d'água pode ter um vazamento enorme, pode acontecer um acidente de, sei lá, um pedaço começar a ter um vazamento grande, né? Porque, né, em uma das reportagens eu vi que um morador viu que estava vazando essa caixa. Já deu um indício ali de que não estava muito mas bem. Assim, viu horas, um tempo antes. Né? E aí depois, 1h30 da manhã, a coisa rompeu e foi tudo embora, né? Então, assim, foi muita água liberada de uma vez. São 300 mil litros de água, é muita coisa. É uma pressão, né? Muito forte, um peso muito grande. Né? Eu acho que cada litro d'água, acho que é 1 quilo, né? Mais ou menos isso. Acho que quase isso, acho né? Que é mais ou menos isso, né? Imagina 300 mil quilos jogados ali. Né? Então, mas como eu estava falando, né? Então, assim, esse morador viu, mas não fez nada, né? Também, pelo jeito, né? E como é que existem esses planos aí emergenciais? Então, aí, por exemplo, num plano, num plano emergencial ali, desse, né? Por exemplo, o morador viu, avisou o porteiro. Bom, o porteiro já sabe que quando tiver um vazamento na caixa d'água, não importa o tamanho, ele já tem que acionar um prestador de serviço. Isso é um problema urgente, não pode deixar a caixa d'água vazando. Esperar para amanhã cedo, né? E aí ele tem que automaticamente, por exemplo, desligar o recebimento, o registro que recebe a água. Para não continuar enchendo a água, né? Para não minimizar o peso dela. Sim. Talvez até isso daí poderia ter sido evitado, imagina. Talvez a água entrando, continuando a caixa d'água mais pesada. Talvez esse vazamento, se não tivesse mais água poderia entrando... ter sido controlado. Talvez poderia não ter nem... né, acabado destruindo a caixa d'água, porque o peso dela estava diminuindo ali, né? Então, como eu falei para você, tudo pode, porque a gente não tem todos os detalhes do que aconteceu. Então, vamos falar aqui nas suposições, né? Mas já dá para a pessoa entender que, assim, é importante ter os planos emergenciais. É muito importante. De repente, poderia ter chego lá um prestador de serviço e ver e falar, olha, cara, essa caixa d'água aqui pode romper. Então, vamos abrir os registros aqui e vamos soltar água embora. Porque daí você faz de uma forma controlada. Né? É muita água para soltar? Demora? Mas aí você já faz de uma forma controlada. E daí já vai interditar a rua, os primeiros apartamentos ali, o pessoal já vai sair, já tira, né? Avisa o pessoal, pessoal, economiza água, porque daí vocês vão usar só a água aí do seu bloco, da sua torre. Então, assim, você tá vendo como que é interessante esses planos, né? Você não sabe, né, o que vai acontecer, mas você consegue imaginar algumas coisas que podem acontecer. E aí, né, isso servir para essas situações, né? Assim, por isso que eu falo a diferença, por exemplo, às vezes do síndico morador e do síndico profissional. O síndico morador, a gente sabe, o cara não é obrigado muitas vezes a saber dessas coisas.
Mas a gente que está trabalhando no mercado, a gente sempre está vendo uma coisa nova, a gente sempre está vendo notícia. A experiência de um, a experiência do outro, né? Outros colegas. Fora a sua própria experiência, de vez de um condomínio só, você está em vários. Né? Então, tudo isso daí conta. É por isso que eu falo, uma das questões aí da diferença do síndico morador do profissional justamente é essa, né? E experiência e o contato, né, com mais condomínios aí, situações também. A gente vai pro último bloco daqui a pouquinho. Vamos pro intervalo, é rápido, a gente já volta.